Olá, meus irmãos, axé. Vou começar a ler o livro O Diário de um Médium Iniciante, de Leonardo Montes. Introdução. Desde muito jovem, interessei-me pelo assunto mediunidade. Lembro-me de, aos 17 anos, ir à livraria de um centro espírita e pedir um exemplar de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. A vendedora, uma senhora de meia idade, olhou-me com carinho e me recomendou outra leitura, dizendo que o livro que desejava ler não era para minha idade. Eu deveria ler outros mais leves. No entanto, insisti. Havia acabado de ler o Livro dos Espíritos e queria acompanhar a sequência natural. Depois de muita relutância, terminou por vender-me o precioso livro. Li com interesse voraz nas férias da família na praia. Venho de família sem religião, embora cada um cresce em Deus à sua maneira. Assuntos religiosos não eram comuns em nossa casa. Não que fossem proibidos, apenas não conversávamos muito sobre isso. Exceto por um tio-avô distante, cujo contato durante a vida somou-se nos dedos de uma mão. Eu era o primeiro a assumir espírita. Tinha exato 17 anos de idade e comecei a ler vorazmente. Desejava saber tudo o que fosse possível sobre o espiritismo. Aos 18 anos, caí num processo obsessivo que me perturbou o sono em barulhos estranhos durante a noite. Vozes que pareciam me chamar ou rir de mim. Estranha sensação de estar sendo observado o tempo todo. Vultos que me apreciam e sumiam. Me apareciam e sumiam antes de que pudesse divisá-lo com clareza. E se não fosse a intercessão amiga recebida no mesmo centro onde adquiri o livro, talvez tivesse caído em alguma prostração. O tempo passou e, exceto por uma ou outra experiência, sutil o suficiente para me deixar confuso sobre sua realidade, eu nada mais tive. Mergulhei mais fundo ainda nos estudos, o que me levou a um estado de crítica sobre o movimento espírita que simplesmente me paralisou qualquer esforço perseverante no bem. Alguns anos se passaram, eu me mantive distanciado dos trabalhos em um centro espírita. Eu frequentava apenas eventualmente, algumas vezes no ano. Permanecia isolado em minha fé, mas os ventos do destino sopram alheios à nossa vontade, e acabei me interessando pela prática mediúnica na Umbanda, e conheci uma casa que muito gentilmente me acolheu e me deu total liberdade para estudar os fenômenos. Munido de uma coragem vinda de não sei de onde, propus à entidade chefe o meu intento de pesquisar sobre a mediunidade na Umbanda. Para minha surpresa, fui recebido de braços abertos. A partir de então, em cada gira, nome dado às sessões, comparecia com um caderno e tinha certa liberdade para transitar e fazer as anotações possíveis e necessárias. Observei tudo, as reações corporais dos médiuns durante o transe, a alteração no timbre da voz, os movimentos do corpo, a forma de trabalho da entidade, seu ponto arriscado e etc. Se não bastasse, as próprias entidades se propuseram a responder minhas perguntas, e desde então tive o prazer de conversar dezenas de horas com pretos velhos, ciganos e exus sobre todos os mistérios da Umbanda. Pouco tempo depois, um convite. Se desejasse, iria ser Cambone, pessoa encarregada de auxiliar a entidade incorporada em todos os trabalhos. Aceitei de pronto. Vesti-me de branco, o que me causou muita estranheza e zombaria de alguns amigos e mesmo das entidades que me taxavam de pesquisador ou cabeçudo. Mergulhei sinceramente no trabalho, auxiliava em tudo, preocupava-me por vezes mais do que o próprio médium.
no preparo dos elementos de trabalho de suas entidades. Acompanhava com vivo interesse cada atendimento, cada palavra amiga que as entidades ofereciam aos consulentes. Em fevereiro de 2015, um dos guias-chefes da casa, Pai Cipriano das Almas, me ofereceu a oportunidade do desenvolvimento mediúnico. Se quisesse, iria desenvolver a minha sensibilidade, isto é, a capacidade de perceber os espíritos. Para alguém que sempre se interessou em mediunidade, isso era o santo graal. A partir de então, a mediunidade despontou-se como um iceberg no horizonte, em um mar tranquilo. Uma transformação inimaginável operou-se em minhas percepções, de modo que, ao recordar tudo o que passou, chego mesmo a ficar sem palavras. Assim, amigo leitor, de agora em diante você acompanhará a minha experiência pessoal no desenvolvimento na mediunidade, sensitiva e de incorporação. Narrarei com o máximo possível de detalhes tudo o que me aconteceu, como aconteceu e o que eu senti, quanto tempo durou e etc. E na segunda parte do livro oferecerei opiniões sobre diversos assuntos que, direta ou indiretamente, tocam a mediunidade e que permearam o meu desenvolvimento. Quero apresentar um quadro vivo das minhas experiências na esperança de ajudar outros médiuns que estejam em desenvolvimento ou que pretendam se iniciar. Não desejo oferecer explicações técnicas ou teóricas da mediunidade. Existem muitos livros sobre isso. Desejo apenas oferecer o relato verídico da minha experiência pessoal como médium de Umbanda. Ficamos por aqui. O próximo é o capítulo 1, Descobrindo-se Médium. Descobrindo-me Médium. Axé. Gratidão.